resgatar fotos, documentos e objetos que o pai, João de Lavor Reis e Silva, trouxe da campanha da Força Expedicionária Brasileira da Itália, João Baroni conta a emocionante história de um brasileiro comum, antes, durante e depois da Segunda Guerra. Seu novo livro, Soldado Silva, A Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, transmite para os dias de hoje o real significado dessa epopeia vivida por 25 mil brasileiros, né, chamado de pracinhas. Baroni, bom dia. Esse livro traz muitas memórias afetivas suas. Você cresceu ouvindo muitas histórias de guerra contadas pelo seu pai? Bom dia, Marcelo. Satisfação estar aqui falando de mais esse livro sobre esse assunto que para mim é tão, como você falou, tão sensível. Na verdade, o meu pai, ele não falava sobre esse assunto, né? A não ser que a gente provocasse ele um pouco, nós, os filhos. Eu, sendo o mais novo, já tinha aquela mensagem dos meus irmãos mais velhos, né, sobre o nosso pai tendo sido um daqueles heróis de guerra, parecendo naqueles filmes que a gente assistia na TV. Então, em pouquíssimas vezes a gente conseguiu extrair alguma coisa dele, né, de certa forma, mas a gente vivia muito esse assunto dentro de casa, porque apesar do meu pai não ser militar e ter ido para a guerra, né, como um reservista e tudo, ele, quando voltou da guerra, ele só queria retomar a vida normal dele, né? E esse assunto, de alguma forma, estava presente, porque ele tinha algumas lembranças, né? Algumas coisas que ele trouxe dessa experiência tão extremada que foi participar da Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente criava mais nas nossas cabeças, né? Aquela imagem dele como esse herói de guerra, né? Que ele nunca glamorizou esse assunto para a gente. As poucas vezes que ele falou foram de formas muito assim politicamente corretas, né? Sobre o terrível aspecto da guerra, né? De muita destruição e morte e do dever cívico que os brasileiros tiveram que fazer, né? Por conta da agressão que a gente sofreu e a gente declarou guerra, teve que ir lá e tudo mais, cumprir aquela missão para que ninguém tenha que ir depois, né? Então foi uma coisa que acabou tendo esse conteúdo meio sentimental para mim, porque o tempo foi passando e de repente eu reencontrei essa história, né? Depois de já crescido, né? Depois de criança, quando eu era pequeno, eu brincava de soldadinho, montava aviãozinho, aí depois descobri o rock and roll, mas em algum momento eu reencontrei esse assunto pouco antes do meu pai falecer lá em 2000. Então, para mim ainda é uma coisa muito emocionante, né? Falar sobre isso e tentar fazer esse resgate da nossa participação dessa página na história tão interessante, né? E tão valiosa como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? O sacrifício desses caras, como o meu pai, que tiveram que ir para a guerra, né? Com seus 20 e poucos anos, né? Bom, embora ele falasse pouco, você traz no livro a história muito bem contada, né? Por exemplo, quando é que ele recebeu a convocação para a guerra, Baroni? Isso é um pouco aquele velho aspecto, né, a gente às vezes descobre que a tragédia está muito junto da comédia, né? Então, meu pai já estava trabalhando em São Paulo como funcionário público e ele morava numa pensão com os amigos e os amigos já tinham recebido o fatídico telegrama, né, da convocação e ele achava, pelo fato dele estar ali como funcionário público e tal, ele não seria convocado. E aí a dona da pensão entrou com o telegrama dele nessa hora. Então ele, enfim, teve que ir para a guerra, não teve jeito, né? Mas ele não sabia nada de segurar um fuzil, de dar um tiro, ele não tinha conhecimento nenhum. Ele foi para a guerra e foi, é É, isso? a gente podia dizer assim, por uma parte pelo todo, né, que o brasileiro não estava nem um pouco preparado para a guerra, né? O meu pai até tinha uma certa vivência, porque quando ele era jovem, pequeno, ele morava em Foz do Iguaçu, então eles moravam numa área rural e às vezes eles iam fazer caçadas lá naquela época e levavam uma arma para caçar, uma arma para proteção pessoal, alguma coisa assim. Então meu pai tinha uma pequena noção assim de armas de fogo, ele já tinha uma pequena noção
Mas realmente ele não era militar, né? Ele era um reservista. Naquela época, você teria que manter em dia, né, essa situação, né, militar, porque do contrário você poderia sofrer consequências disso, não conseguir emprego, etc. Então, o meu pai não foi exceção, né? Porque o Brasil, quando declarou guerra, ele já tinha um exército um pouco limitado para poder fazer uma missão dessa, mandar um efetivo militar para combater onde fosse, né? Então, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas tiveram que aumentar o seu contingente, né, para poder, enfim, estar apta para aquela missão. Então, isso daí tem essa simbologia. O Brasil tentou entrar nesse bonde da modernidade naquela época, né, no final dos anos 30, começo dos anos 40, e participar da Segunda Guerra foi um esforço muito grande, né? A gente teve que readaptar a nossa doutrina militar, que era muito defasada, era a doutrina militar francesa, né, da época da Primeira Guerra Mundial, e a gente se alinhou aos americanos, né? Então a gente teve que rapidamente tentar modernizar as nossas forças armadas e foi um esforço muito grande nesse sentido, né? O seu pai, na época, não estava casado, ainda não tinha filho. Conta um pouquinho só dessa situação e do embarque, né? Tinha alguém para se despedir, podia ir lá falar tchau no porto. Como é que foi o momento da partida para a Itália? Pois é, o meu pai é em São Paulo, meu pai nascido em Foz do Iguaçu, paranaense, vinha muito ao Rio de Janeiro, porque a família dele mandou ele estudar no Rio de Janeiro, né? Então ele estudou no Colégio Pedro II, depois ele fez a prova lá para funcionalismo público, já, né, jovem, né, e tudo. E ele foi trabalhar em São Paulo, né? Ele foi enviado para trabalhar em São Paulo nos Correios. E nesse período em São Paulo, já ali em 1943 e tal, ele conheceu a minha mãe, começou a namorar a minha mãe. E quando ele foi convocado, ele teve que voltar para o Rio de Janeiro, né, para fazer o treinamento. E aí ele resolveu terminar, né, dar um break no namoro com a minha mãe. E aí ele passou praticamente 6 meses, ou pouco menos de 6 meses, sob treinamento aqui, né, na região, aqui na zona militar aqui no Rio, né, na Vila Militar, né, e ele acabou embarcando no segundo escalão da FEB em setembro para a Itália, né, e na medida do possível essa operação de envio dos soldados brasileiros era mantida com um certo segredo, mas o pessoal fala na época que o segredo não valia muito, porque todo mundo sabia dos movimentos, né, dos trens saindo da Vila Militar para o porto. Então eles fizeram muitos treinos, né, para fazer esse embarque acontecer, que eram mais de 5 mil homens para entrar lá no navio, né? Então, na verdade, o momento do embarque era mantido em segredo, então não tinha ninguém lá para balançar o lencinho branco, né, para os soldados que estavam indo para a guerra, né? E o que o seu pai contava quando chega na Itália e aí está indo para a guerra de verdade? Ele andou dando uns tiros, ele acertou alguém? Como é que foi a questão das batalhas? Né, como que foi no dia a dia da guerra, efetivamente, Baroni? Pois é, o meu pai contava assim muito en passant sobre como foi esse preparo aqui nesse período que os soldados estavam sendo treinados, né, com supervisão de militares americanos também, além dos militares brasileiros que foram para os Estados Unidos fazer treino nas escolas militares americanas e tudo, a deficiência de equipamento, que não tinha muito equipamento ainda, do equipamento moderno, né, para poder treinar as tropas. E, e aí a viagem toda teve esse aspecto assim, né, de ser uma coisa muito fora do comum para todos aqueles jovens que estavam indo ali, né, entrar no navio, mas não estavam indo fazer um cruzeiro para a Europa, estavam indo para a guerra. Então, muitos tinham essa noção, né, da incerteza, né, do que estava acontecendo. Será que voltariam vivos, né, dessa experiência? Será que eles veriam lá o Cristo Redentor ficando pequenininho, né, quando o navio foi embora aqui, né, do Rio de Janeiro, de onde embarcavam as tropas? E aí a chegada lá, a viagem também foram 15 dias dentro daquele navio, né, se adaptando à comida americana,
uma disciplina muito rigorosa, né? Para poder revezar aquela gente toda dos refeitórios e tudo mais. Então tem muitas histórias disso, muita gente passando mal a viagem inteira. Meu pai tinha uma certa experiência com navios, que ele vinha lá de Foz do Iguaçu de navio aqui para o Rio de Janeiro, né? Naquela época os navios viviam de um lado para o outro, né? Porque a gente não tinha estrada direito, não tinha estrada de ferro, né? Nem nada, né? Era tudo muito longe no Brasil e a navegação era muito importante para ligar, né, as regiões do Brasil, né? Então, meu pai falou que realmente foi um impacto muito grande a chegada em Nápoles, porque o porto estava todo destruído. Então, eles já tiveram uma noção do que era aquela guerra, né? Tinha os navios emborcados, os portos, os prédios do porto totalmente destruídos, né? Então, realmente foi uma coisa de impacto, né? E depois, é claro, o deslocamento até a zona de guerra, né? Eles, eles foram numas barcas até o porto de Livorno, porque Nápoles ainda permitia que os navios de grosso calado ancorassem lá, né? E de lá as tropas seguiram lá para o norte da Itália, né? Pelo litoral até Livorno, que era um porto ali perto de Gênova, e aí dali as tropas seguiram de transporte de terra até a região ali da Emília-Romana, onde passou a maior parte das ações, né, que a FEB tomou parte, né, dentro do 5º Exército Americano. Então, essa narrativa da guerra mesmo, meu pai sempre foi muito reticente, nunca falou se matou alguém, ele falava que era só dar uns tiros para cima que os alemães já se rendiam, então ele nunca teve esse, esse desapego em falar para os filhos, né, se ele matou alguém, imagina se ele ia falar isso, né, jamais ele ia falar uma coisa dessa, né. E então a gente tem essa lembrança, né, dessas narrativas dele sendo coisas muito pontuais. Depois, quando ele estava muito velhinho, uma vez a gente conseguiu ouvir dele que a pior coisa que tinha na guerra era o cheiro da morte, porque às vezes eles passavam por uma casa destruída e dentro daqueles escombros, muito provavelmente tinha algum cadáver lá e tinha aquele cheiro horroroso, né? Tem aquela história, muitos soldados botavam cigarro no nariz para não sentir aquele cheiro, né? E então as histórias são muito pontuais, né? Eu acabei fazendo uma pesquisa para esse livro porque eu fui aqui na unidade onde o meu pai serviu, que foi o Regimento Sampaio. Eu estava me devendo há muitos anos ir lá fazer uma pesquisa sobre o prontuário dele, né? Que eles têm lá um prontuário de todos os soldados que serviram e foram para a guerra, né? Que eles chamam de ficha de alteração. Então, o penúltimo comandante do Regimento Sampaio foi muito gentil e me cedeu uma cópia dessa ficha de vivência dele lá, desde o dia que ele entrou na unidade até o dia que ele foi dispensado lá na Itália ainda, né, porque a FEB foi dispensada lá na Itália quando acabou a guerra. Então, eu fiz mais ou menos uma pesquisa com alguns livros de datas e lugares por onde o meu pai passou, que estão nesse prontuário, e eu acabei usando isso como um complemento, né, a essas imagens que a gente está mostrando no livro novo, né? Está aqui, né? É Esse isso. é o Soldado Silva. E o bacana, né, Baroni, é que você, no livro, vou até mostrar, mostra de novo a capa, aí a gente enche a tela aqui, ó. Tá aqui, ó, Soldado Silva, a jornada de um brasileiro na Segunda Guerra Mundial, o lançamento do João Baroni. E o bacana é que o livro traz muitas fotos feitas pelo seu pai, né? Como é que é isso? Podia levar a câmera fotográfica? Podia ficar fazendo selfie, publicando no Instagram? Como que era na questão da guerra, essa questão das imagens que você traz no livro? É. Pois é, Marcelo, eu acho que esse livro ele tem esse caráter das imagens, mais do que qualquer coisa, né? Um livro, né, de fotos, e as fotos dos objetos que sobraram dele, que eu guardei até hoje, tudo. E a gente teve um trabalho muito intenso de restaurar esses negativos dessas fotos. Naquela época, ter uma câmera não era tão comum, já estava muito popular, né, o hábito de fotografar, né, como um hobby, como uma coisa muito prosaica, né, mas não foi o caso da maioria dos soldados, ninguém era permitido ter uma câmera para ficar tirando foto no meio do tiroteio, né, imagina. E as forças brasileiras tiveram uma limitação muito grande em termos de material, de imagem, assim, tinha
aquele departamento de imprensa e propaganda, né, do governo Vargas, que mandou um cinegrafista e mandou permitiu alguns correspondentes de guerra, e tinha pouquíssima gente oficial fazendo imagens fotográficas ou mesmo filmando alguma coisa. A gente tem assim um déficit muito grande dessa memória visual, né, das forças brasileiras durante a guerra. Eu já fiz uma pesquisa para outros trabalhos, acabei descobrindo uma outra coisa assim rara, mas é o tipo da coisa que merecia até, quem sabe seja o meu próximo projeto, fazer uma imersão aí, tentar descobrir onde quer que esteja mais imagem assim guardada, né, da participação brasileira na guerra. Então, quando a guerra acabou, mas ali foi em maio, né, mais ou menos no começo de maio, dia 8 de maio, 9, a guerra acabou. E aí o próximo trabalho, que seria muito intenso, né, seria enviar todos aqueles 25 mil brasileiros de volta para o Brasil. Né? E a gente foi chegando na Itália em levas de 5 mil homens. Então, imagina você, a guerra acabou em maio e os últimos 5 mil brasileiros que voltaram para o Brasil chegaram aqui só em novembro. Né? O meu pai mesmo só conseguiu chegar aqui em agosto. Né? A guerra acabou em maio, levou quase 4 meses, né, para voltar. Né? E nesse tempo que os brasileiros ficaram lá, o pessoal acabou tentando matar o tempo de alguma maneira, né, e tal. E o meu pai acabou comprando uma câmera e tirou fotos. E essas fotos foram um acervo assim muito valioso para a gente, porque tinha um certo álbum de fotografias, que depois eu soube que era um álbum que era vendido em papelarias, em lojas. Era um álbum com a cobra fumando assim na capa, um álbum muito bonito para colocar fotos, né? Aquele álbum de fotografia, né? À la antiga, né? E o meu pai pegou esse acervo todo e pegou muitas coisas que ele trouxe de lá, de cartões postais, de folders e coisas assim, de imagem, e ele guardou tudo nesse álbum de fotografias. E eu me lembro, de vez em quando, eu e meus irmãos, a gente se reunia junto com ele para ele falar sobre aquelas fotos daquele álbum. E aí ele falava, não, isso aqui são amigos, isso aqui são as ruínas de Roma e tudo, não sei o quê. E esse álbum ficou guardado durante muito tempo, mas infelizmente ele foi roubado, né, da nossa casa numa ocasião, e a gente perdeu, né, uma coisa tão preciosa assim, infelizmente. Ele sumiu numa situação, e para nossa sorte, esses negativos estavam guardados num outro lugar. E aí eu acabei pegando essas imagens para eventuais livros, como foi o nosso primeiro livro, né, Marcelo? A Minha Segunda Guerra, né, que a gente Uhum. editou aqui pela Panda Books e tal. Foi o meu primeiro livro, né, e tudo. Foi muito interessante, muito legal para tentar apresentar esse meu interesse pela Segunda Guerra Mundial e tudo. E essa minha intenção de manter viva essa memória, né, desses caras como meu pai que tiveram ido para a guerra. Foi um livro muito importante, né, nessa minha trajetória. E estamos aqui de novo na Panda Books com o Soldado Silva, agora fazendo esse livro com as fotos e os negativos que sobraram dessas fotos que o meu pai tirou lá, que foram restaurados, né, num trabalho muito meticuloso, para poder compor essa narrativa e essa história de uma forma bem ilustrada, bem bacana. Né? E além das fotos, Baroni, você até citou que o livro traz imagens dos objetos, né, que seu pai usou lá. Tem capacete, tem roupa, tem as tags de identificação. Isso tudo estava guardado com carinho, né? Como é que se guardou isso durante um tempo aí na sua família? Sim, sim. Eu me lembro que tem uma história na nossa família que o nosso pai, um belo dia, ele pegou essa sacola enorme que estava cheio de objetos que ele trouxe da guerra e contou para os meus irmãos. Eu acho que não devia nem ter nascido nessa época. E ele tirava dentro da sacola esses objetos e tal. Não tinha nenhuma arma, assim, né? E tudo. Tinha uma faca, mas ele não ia deixar as crianças brincar com faca. Né? Então, ele mostrou esses objetos, o capacete, marmita, as polanas que eles usavam, né, por cima da calça, das botas, as plaquinhas de identificação, enfim, esses objetos assim desses paramentos militares, né,
e esses objetos acabaram ficando na caixa de brinquedos lá em casa. Então, a gente, quando ia brincar de soldado, brincava com o capacete do meu pai, né? Aham. E também tem uma história que algumas peças do uniforme foram ficando muito velhas, e ele acabou dando essas peças para o nosso jardineiro usar quando fosse fazer os trabalhos lá no nosso quintal, né? Então, imagina só, perdemos os uniformes que meu pai usou na Segunda Guerra porque já estavam meio velhos, né? Deveria ter guardado até, ia ter muito valor para mim. Mas eu acabei, quando chegou a minha vez, eu acabei guardando esses objetos todos, né? Lá em casa, depois que os meus irmãos foram embora e tudo, eu acabei ficando como detentor dessa memória afetiva, né? Com esses pequenos objetos. Não é um acervo modesto, né? Mas que explica um pouco, né, dessa história que realmente aconteceu, né, dele ter ido para a guerra e tudo, e a gente acabou compondo, né, o restante dessa história em imagens, fotografando esses objetos aqui para poder eles integrarem essa história de uma forma bacana, com as imagens e tudo, e contando um pouco da história, do símbolozinho da cobrinha, do símbolo do Exército Americano, os brasileiros estavam dentro do Quinto Exército Americano, então, eu aproveito para contar um pouco, esmiuçar um pouco essas pequenas histórias, como você bem faz aí no Guia do Uhum. Curioso, né? E Baroni, embora ele não contasse muitas histórias para os filhos, a sua mãe conhecia muitas histórias e ela passou algumas histórias para vocês, ou ele era reservado com todo mundo nessa questão de contar lembranças da guerra? É, eu sei que existem cartas que eles trocaram durante esse período, né? E telegramas, né? Meu pai, imagina, passou o aniversário dele lá em combate, né? Em março de 45, ele estava lá, ainda combatendo, né? E a minha mãe, ela fala assim com um certo romantismo, um certo glamour, né, de como foi naquela época, né, eles terem interrompido, né, o namoro para que meu pai pudesse ir para a guerra. Ele teve, não sei, esse desprendimento, teve esse cuidado, né, também, né, e aí ela conta um pouco sobre ela ter realmente ficado muito, né, enternecida e tentou manter esse contato com ele através das cartas que ela mandou, porque ela também conhecia as irmãs do meu pai, então elas deram para ela as coordenadas para poder escrever para o meu pai, né, lá diretamente para o serviço postal da FEB, que funcionava razoavelmente bem, né? Então meu pai recebia cartas, mandava cartas para ela, e quem sabe seja um próximo livro, que a minha mãe tem essas cartas guardadas assim Tem? com certo zelo. Tem as cartas guardadas? Ela tem muitas Que nessas bacana, cartas guardadas. que bacana. E os objetos hoje, você obviamente não deixa mais na caixa de brinquedos, né? Eles têm um espaço especial na sua casa. Como é que os objetos são guardados hoje? Pois eu tenho uma caixinha onde eu deixo tudo ali com um pouco mais de cuidado para não deixar estragar e tudo, mas como é um acervo assim muito modesto, né? Não tem muito uma questão museológica para guardar isso, né? É mais um acervo sentimental mesmo. São pequenos objetos guardados, como o anel, por exemplo, que ele comprou um anel lá de Nápoles, né? Que era um anel que era vendido para os turistas ali e tudo. Então, são pequenos objetos, né? O que restou desses paramentos militares de cinto, aquela pochete para botar pente de munição, uma faca de trincheira, que era uma faca mais genérica, né? Não era faca, não era uma baioneta, né? As plaquinhas de identificação, o capacete dele que está em muito bom estado também, né? Que são dois capacetes, um de aço e um de fibra. E aí a gente explica e mostra todos esses objetos, né, devidamente fotografados aí no livro. Então, realmente é um acervo assim muito sentimental, muito modesto, porém com esse valor, né, com esse valor da história que cada um deles contou e está nos contando, né, cada um desses objetos, né. E o seu pai costumava se encontrar com outros veteranos aí da guerra? Ele convivia, participava daqueles eventos de desfiles militares? Como é que foi o pós-guerra para ele?
Pois é, Marcelo, meu pai ele teve um desprendimento assim com esse aspecto, né? Porque teve um episódio um pouco dramático depois que a guerra acabou, que os ex-combatentes foram proibidos, foram cerceados de se reunir em associações e de contar as histórias da guerra. Por alguma razão, houve uma tentativa de não valorizar isso, né, talvez seja alguma questão política, alguma questão de fogueira de vaidades. Eu acho que o Brasil aproveitou muito pouco, né, a importância e o significado dessa participação na guerra nos anos seguintes, né? Apesar do primeiro presidente que a gente teve depois do Vargas ter sido o Eurico Dutra, que era o ministro da guerra na época, ele teve lá na FEB, foi um dos caras que trabalhou para que o Brasil participasse ali das ações militares, né? E, curiosamente, ironicamente, seja lá o que for, ele não permitiu, né, que os ex-combatentes pudessem ter uma representatividade, né, política ou social, né? E o meu pai, na verdade, ele ajudou, ele se manteve à parte, né, de qualquer mobilização desse tipo, mas ele ajudou muitos amigos dele que ficaram em situações muito dramáticas, assim, economicamente, né? Ele costumava levar, naquela época não se falava, mas era uma cesta básica, ele costumava dar mantimentos, né, para os amigos dele que estavam passando por situações assim muito dramáticas, né? E mais ou menos lá em 1976, eu acho, se não me engano, houve a inauguração de uma associação de ex-combatentes no Rio de Janeiro, né, aqui, e ele começou a frequentar, eventualmente. Ele não era um assíduo frequentador, mas ele acabou indo em algumas ocasiões. E aí depois, lá em 1995, uma vez eu acabei convencendo o meu pai a ir num evento que ia ter lá no Regimento Sampaio, né, alusivo aos 40 anos do final da guerra. Então, eu acabei indo com ele, né, nesse evento. Inclusive, tem algumas fotos desse evento, onde ele reencontrou alguns amigos dele, o capitão lá do pelotão dele, tudo. Foi muito legal ver aquilo acontecer, né? Acabou virando um registro ali também sentimental, né? Ele reencontrar alguns de seus amigos, né, nesse evento. E era uma época onde ainda havia muitos ex-combatentes, né, podendo comparecer nesses eventos, né? E hoje em dia a gente está vivendo o final de uma era, né? Daqui a pouco a gente não vai ter nenhuma testemunha ocular de tudo isso que aconteceu naqueles tempos, né? O meu pai já faleceu há muitos anos, em 2000, e hoje os ex-combatentes estão aí quase centenários, alguns centenários, inclusive, né? Então eu consegui fazer um pequeno registro dele reencontrando alguns dos camaradas dele nessa data, em 1995. Né? E, Barone, a gente falou de capacete, falou de polaina, tag de identificação e medalha. Esses brasileiros que foram lutar na Itália, eles foram condecorados, receberam medalhas, receberam homenagens? Sim, sim, acabou que também havia um problema por conta dessa urgência toda e de como foi muito rápido a entrada em serviço e a entrada em combate. A gente não estava muito preparado para emitir medalhas, né, por ações valorosas, né, que os soldados brasileiros estivessem fazendo em campos de batalha. Então, criaram-se condecorações para os brasileiros que só foram entregues depois que a guerra acabou, né, as nossas condecorações. E, ironicamente, muitos soldados brasileiros acabaram sendo condecorados com medalhas americanas, a Silver Star, né, a Bronze Star, a Distinguished Services, eram medalhas assim realmente emitidas para quem realmente fosse muito valente, né, em combate, né, tivesse realmente alguma página de heroísmo. E foram muitos brasileiros, mas não foram todos, né? Eu acho que num dos meus livros eu devo estar com essa tabela assim de quantos brasileiros foram condecorados. Eu acho que rolaram assim algumas centenas de medalhas americanas concedidas a brasileiros, né, por valentia, por bravura. Mas, na verdade, a maioria dos brasileiros não recebeu medalha nem condecoração. E estava todo mundo lá cumprindo um papel dentro desse coletivo enorme que foi, né, essa participação dos 25 mil brasileiros, mais de 25 mil brasileiros.
quando a guerra acabou, todos os ex-combatentes, todos os expedicionários receberam uma medalha de campanha, né, como uma comprovação de que eles fizeram esse esforço, foram além-mar lutar e tudo mais. Recebiam o certificado e a medalhinha, e o meu pai recebeu essa medalha. Foi a única medalha que ele recebeu, né, medalha de campanha. Então, então é isso. Acho que esse livro também tem essa simbologia assim de mostrar que a gente hoje em dia pode considerar esses caras como meu pai como heróis, né? Apesar de eles não terem rendido os alemães ou combatido, né, 1 contra 5, aquela coisa, mas eles são considerados heróis pela simbologia, né? Então, o meu pai ele representa muito desses 25 mil brasileiros que tiveram lá, né? E a história de cada um deles poderia dar um livro, né? Porque foi uma experiência muito extremada, né? Você sair do Brasil, interromper sua vida normal, sua vida comum, para ir participar de uma guerra, que é um negócio terrível, né? Eu me lembro que uma dessas minhas muitas entrevistas teve uma frase de um ex-combatente que me marcou muito, que ele falou: na vida comum, se alguém mata, é preso e vai para a cadeia. Na guerra, se alguém mata, ele recebe uma medalha. Então, isso explica muito desse estado alterado, né, de normalidade que é uma guerra, né? Então, os brasileiros estiveram lá, chegaram inexperientes, ganharam essa experiência em campo, né? Não demorou muito, os brasileiros ganharam essa cancha e deixaram de ser inexperientes e começaram a lutar a guerra com mais sapiência, né? Que você só ganha isso mesmo em campos de batalha, né? É treino, jogo é jogo, né? Então, foi o que aconteceu. A gente teve uma participação muito modesta, porém muito importante, muito simbólica, né, na Segunda Guerra Mundial, que foi realmente o maior conflito da história e a gente acabou lutando do lado certo, né? E Baroni, vocês filhos tratavam o seu João de herói? Você fala, pai, você foi herói de guerra? Ele tinha alguma reação assim? Como era essa questão da palavra herói com ele? A gente nunca experimentou isso assim de uma forma muito direta, né? A gente ouvia mais as poucas histórias que ele contou com muito, como é que se diz, com muito espanto, né? E a gente não achava que ele fosse um herói. A gente tinha isso na nossa cabeça, assim. A gente não tinha essa noção de que ele era um herói, porque ele desinflava muito qualquer coisa nesse sentido, né? Ele, ele nunca se colocou no, no lugar de um herói, né? Quando a gente falava com ele, perguntava com ele nas conversas sobre a experiência dele, né, da guerra. Então, ele nunca se colocou assim nesse ponto de vista de ser um herói, né? E acho que a maioria dos ex-combatentes, aproveitando também a minha experiência, nenhum deles se considera um herói, né? Porque é uma coisa muito autorreferente, né? Quem tem que ter essa atitude somos nós, né? Que deveríamos saber o que significou um cara ir para a guerra e quase morrer, né? Ou a experiência de quase morte que essa turma toda teve lá, né? A maioria deles, né? E os, vamos dizer, os quase 500 brasileiros que morreram em combate, né? Esses sim eram os heróis, né? A maioria dos ex-combatentes considera, né? Desvia o assunto, fala heróis foram os que caíram lá mesmo, deram sangue mesmo, né, em combate, né? Então acho que a gente nunca teve muita essa ingenuidade de querer que o nosso pai tivesse esse papel, né, do herói. A gente tinha isso resguardado, né, no nosso imaginário mesmo, nós Baroni, os filhos, né? queria muito agradecer essa conversa. Mostra de novo a capa do livro para gente ver aqui, ó, na tela grande, Soldado Silva, A Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, livro que o Baroni lançou essa semana no Rio de Janeiro e que você já encontra nas livrarias e também no site da Panda Books, que nós vamos colocar aqui embaixo, www.pandabooks.com.br. Esse é o quarto livro sobre guerra, é isso? O terceiro? Terceiro Terceiro, livro, Marcelo. terceiro livro É o sobre segundo com a guerra. Panda Books. E tem documentários também, né? Você tem uma vasta produção.
os documentários também foram 3, né? E ao longo desses anos todos que eu me dediquei um pouco para manter viva essa lembrança desses caras como meu pai que estiveram aqui para a guerra, eu acabei realmente abrindo um outro capítulo, né, nas minhas atividades aqui. Agradeço muito você, Marcelo, que foi um parceiro, né, me convenceu a escrever o primeiro livro. E aí, quando eu falei para você sobre esse livro de fotos, você também foi super receptivo e está aí, né, o resultado desse trabalho. Acho que esse livro ele encerra, assim, de certa forma, uma temática, né, desse aspecto. Ao longo desse tempo todo, com esses meus projetos, eu tentei, de alguma forma, transformar esse assunto numa coisa mais popular, né? O Brasil na Segunda Guerra como uma coisa mais pop, que deveria estar ali no conhecimento da maioria dos brasileiros. Eu tenho tentado fazer isso da maneira que eu consigo, né? De uma forma mais modesta. Eu não me considero um historiador, eu sou apenas um entusiasta. Existem muitos historiadores aí também sérios falando sobre isso e tentando transformar esse assunto numa coisa mais presente na história dos brasileiros, porque é uma história muito importante, muito valiosa e que ajuda muito a explicar o Brasil dos tempos de hoje. E, enfim, a nossa história a gente precisa a cada dia apertar um parafusinho que ajuda muito, né? E a minha É isso. tentativa é essa, de resgatar o soldado Silva. Todos eles, né? Porque o que você conta é justamente a jornada, vamos dizer, de um soldado comum, né? E você mostra qual era o dia a dia desse soldado comum. E isso que é o bacana, isso que tem diferente, e é um livro que traz fotos realmente impressionantes, porque era do dia a dia ali, né? Não era na trincheira, não, era no acampamento, era num tanque de guerra que acharam no meio do caminho, abandonado, né? Era a volta para o Brasil. Essas são, para mim, as imagens mais tocantes, mais emocionantes. Então, um trabalho genial que o Baroni está apresentando agora, Soldado Silva, Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Agradeço demais a entrevista, né? Nós estamos mostrando trechos do livro aqui, pedaços do livro durante a conversa, mas o livro como um todo tá lindo de morrer. E você fez uma dessas roupas para você, né? Você fez uma réplica desse uniforme para você, foi isso? Exatamente. Marcelo, como um apelo aí promocional aí para o livro, eu tentei replicar, né? Tentei reproduzir essa foto do meu pai. Essa foto foi feita num lambi-lambi lá na Itália, né? E isso daí é um forro de uma jaqueta usado do lado do avesso com um bonezinho de inverno. E então eu ganhei esse boné de um amigo, né? E um amigo meu me ajudou a achar esse forro da jaqueta no eBay lá nos Estados Unidos, né? Uma peça original da época. Então eu consegui obter e tentei fazer. A minha esposa me ajudou a fazer uma foto mais ou menos parecida com essa foto que a gente usou, que foi brilhantemente colorizada pela Marina Amaral, né, que é uma das maiores especialistas em colorização no mundo, né, uma brasileira que tem esse trabalho reconhecido. Então a gente tem aí como apelo aí para a promoção do livro uma foto do antes e depois, no ontem e hoje aí, né, do Soldado Silva e de João Baroni. Não, e a gente olhando fotos do seu pai mais jovem, você é igualzinho ele, né? Então, Pois saiu é, mas é perfeito, incrível, né? igualzinho. O fruto nunca cai muito longe da árvore, né? É isso. Baroni, muito obrigado, sucesso com mais esse livro. A recomendação, porque é um livro lindo para quem gosta de boas histórias, não necessariamente só da guerra, né, mas de uma bela história. E agora nós vamos mostrar que o mundo inteiro é curioso, em qualquer parte do mundo tem curiosidade, é que a gente vai mostrar agora. Valeu, Baroni, um abração. Maravilha, Marcelo. Valeu, obrigado. Tchau.